Sejam bem-vindos ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Hoje vamos abordar um assunto que afeta muitas empresas, o desalinhamento entre marketing e vendas. De acordo com uma pesquisa recente do LinkedIn, a falta de alinhamento entre marketing e vendas é um dos principais obstáculos para o crescimento das empresas atualmente. Neste episódio, vamos explorar os impactos negativos desse desalinhamento e o mais importante, oferecer soluções práticas para corrigir essa situação e impulsionar seus resultados. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Araújo, especialista em marketing digital, e o Igor Andrade, que é gestor de tráfego pago aqui da Digital Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao Papo Digital. E para começar, eu quero saber de vocês qual é o sinal mais claro de que uma empresa está sofrendo com esse desalinhamento entre marketing e vendas, Rodrigo. Ótimo, obrigado, Renata, pela apresentação. Cara, assim, não vende, né? Eu acredito que o principal sinal que você está com o teu marketing desalinhado de vendas é que você não vende. E isso é claro, muitas empresas acabam achando, não, o marketing é ruim, não, vendas é ruim, contrata mais vendedor, troca de agência, bota mais dinheiro em tráfego. Só que no final do dia, as empresas deixam de fazer um exercício simples, que é entender, cara, será que o que eu preciso de vendas está alinhado com o que eu estou precisando de marketing? Ou seja, o que eu peço para vendas falar é o que eu falo no marketing? Entendeu? Por exemplo, será que as objeções de vendas estão sendo devolvidas para o marketing, para que o marketing crie conteúdos para resolver essas objeções? Então, assim, a gente tem um universo fértil entre essas duas áreas que não podem mais andar separadas, né? É até uma tendência hoje nas empresas de capital aberto, cada vez mais você vê figuras de vice-presidentes de receita, né, que é o Revenue Ops, né? São cada vez mais as empresas entenderam que marketing e vendas não podem estar separados. Então, as próprias grandes indústrias estão se reestruturando para que os seus times de marketing e vendas, eles tenham a mesma liderança, para que eles consigam andar sempre em sinergia, tá? Isso é um dado muito importante, né? Se você tem aí um pequeno negócio, um pequeno, médio negócio que já tem essa segregação entre o marketing e vendas, cara, olha para o mercado, olha para a tendência que está acontecendo, os grandes, as SP500 aí, as grandes empresas, isso já é uma tendência forte, tá? Então, é importante que, quando tu entender que tu não tá vendendo, velho, olha para isso. Comece a entender se a oferta que o teu comercial faz quando ele vende é a que tu faz no marketing. Muitas vezes não é, cara. Muitas vezes o vendedor tem ali um argumento incrível e ninguém sabe porque o vendedor não fala com o cara do marketing. E aí o cara do marketing não fala isso para uma agência, a agência não vai saber o que criar, muitas vezes porque não vai perguntar, não vai entender as objeções de produto, e aí a gente fica nesse contexto. Super interessante entender esse aspecto que você colocou aqui, Rodrigo. E aí eu aproveito para perguntar aqui do Igor, o papel dele como gestor de tráfego pago, né? Como é esse comportamento do gestor de tráfego pago dentro dessa jornada? Então, como é que o tráfego pago, ele impacta na jornada de compra do cliente dentro desse processo? Como é que o teu trabalho se desenvolve ao decorrer dessa estrutura? Sim, Renata, essa é uma etapa importantíssima. Primeiramente, obrigado por me fazer participar aqui do podcast Papo Digital. Agora, falando sobre a parte do tráfego pago, de como que a gente inicia essa jornada ali, falando estrategicamente, a gente trabalha por etapas. É uma coisa que eu sempre venho falando, que a gente tem que trabalhar por etapas, principalmente trabalhar em cima de um funil, e cada jornada ali desse funil ela é importante. Então, assim, como que a gente define essa estratégia? É conversando e alinhando com o cliente. Então, assim, se, por exemplo, você é uma empresa que tende a receber bastantes leads, que seu principal objetivo é leads. Então, assim, você deve ter um CRM ali, onde esse CRM ele tenha todas as etapas de follow-up, todas as marcações certinhas. Isso é um alinhamento principalmente entre a jornada do tráfego e a jornada ali do cliente para o cliente final. Porque se você ali deixa de marcar uma opção como
esse contato aqui, esse lead fez uma negociação, ou esse lead aqui foi marcado como follow-up. Se você deixa de fazer isso, a partir daí você vai começar a se perder no seu controle de leads, e isso vai impactar em todo o funil. Muito bom. E sabe o que eu acho super interessante? Porque eu já vivenciei situações de acompanhar gestores de tráfego pago, onde eles sempre tinham que se explicar por que aquele lead estava vindo ali como um lead podre, né? Que é a expressão que eles lead frio, né? Exatamente, um lead frio, um lead podre. E aí, nesse caso, a gente vê que realmente tem que acertar essa questão da estratégia, tem que ter esse alinhamento, né, entre os dois times. E eu quero saber de vocês aqui, como é que esse desalinhamento entre o marketing e vendas, ele já impacta o fato do resultado em si, né, da conversão, e como afeta a receita da empresa, Rodrigo. Como é que isso, sabe, como esse telefone sem fio que a gente percebe aqui no início entre marketing e vendas, como é que isso vai resultar lá no final? Porque a gente teve aqui a sua colocação inicial, né, de alinhar a estratégia, aí vem o Igor, que também é um outro lado da estratégia quanto ao tráfego pago, e a gente chega agora na parte da conversão, que é os resultados. Como é que esses dois times aí se conversam para que tenha resultado? O grande desafio que a gente tem é quando eles não conversam, né? E aí, quando você tem marketing não conversando com vendas, isso acaba acontecendo por vários motivos, tá? Eu vou tentar trazer alguns aqui para pegar a nossa audiência e tentar gerar uma identificação, vai. Quando o teu marketing não tem marketing, quando tu tem uma empresa que você mesmo toma as decisões de marketing, porque você acaba não priorizando uma área dentro do teu negócio, você acaba enxergando que marketing é uma despesa, não, o sobrinho faz, eu boto o guri para fazer, ou então pega uma agência de marketing e acredita que a agência vai resolver tudo, mas não é assim. Tá? O marketing ele é parte fundamental de qualquer negócio. E eu não estou falando do que publicidade faz, né? Que é uma diferença muito complexa, né? Na verdade não é complexa, é uma diferença clara que as pessoas não enxergam. Que publicidade é um P dos 4 P's que marketing acaba abrangendo, né? Então, assim, vamos lá. Entendendo isso, esse caso, que é muito comum, da empresa nem ter uma pessoa de marketing direcionada para isso, o que acontece? Aí que o cara não vai falar com vendas mesmo. Aí que ele não vai querer ouvir aquela famosa expressão aí, que ele não vai botar a barriga no balcão para conseguir enxergar quais são as dores do consumidor, quais são as objeções, quais são as reações dele versus o produto ou serviço, entendeu? Tudo isso, cara, o marketing sem essas informações, ele começa e na minha visão, ele acaba fazendo um desserviço. Porque muitas das vezes, o cara do marketing não vai acertar o que falar. Ele vai começar a ser genérico, ele vai fazer o post do dia da cidade, do dia da árvore, do dia do raio que o parta, menos um post para quebrar a objeção A, a objeção B, para ajudar na dor I, na dor E. Então, assim, por isso que dentro das minhas crenças enquanto marqueteiro, pode-se dizer assim, cara, não se constrói conteúdo se não for para resolver uma dor, um desejo ou um desafio da audiência. Eu falo bastante dos 3Ds com vocês aqui o tempo todo, mas não é à toa. É porque, assim, tudo está entrelaçado. Aí tu pega essa situação dessa empresa, que o dono é o cara do marketing. Só que o dono, amiga, ele tá pensando na operação, no financeiro, no funcionário que faltou e não avisou, no cano que estourou atrás da empresa e ele tem que se preocupar em chamar um cara da manutenção. Esse cara não tá focado. Ele não tá olhando o número, ele não tá olhando quantos nãos ele pega e por quê. Ele não tá olhando se a qualidade do produto dele é a mesma da que ele fala. Ou se ele tem um produto muito melhor, o que acontece muito, tá? Muito melhor, e não tá sabendo falar isso para a audiência dele. E aí, assim, ele nem fala para a audiência do marketing e nem o vendedor muitas vezes sabe vender aquele produto. Aí o que acontece? Venda ruim. Então, isso é um exemplo clássico de desalinhamento de marketing e vendas. E aí eu vou trazer agora um outro contexto que talvez seja... A gente está até vivendo isso com relação ao Morando, né? Que é um cliente nosso de concessionária. Qual é o desafio, velho? Imagina que a gente gera aí de 30 a 50 leads, que é basicamente o que a gente faz todo dia. Se
o time de vendas não fizer um follow-up adequado, se ele não seguir a nossa régua, não usar os nossos scripts que a gente desenvolveu, o que vai acontecer? Não vai vir a venda, certo? Isso é meio que lógico, eu estou repetindo isso assim, sem alinhamento não vai ter venda. Só que quando ele não me diz por que aquele lead está podre, como você disse, ou ruim, como é que... Principalmente eu vou saber, mas eu nem tanto. Eu não queria nem... acho que assim, a agência não é nem tão importante, mas a plataforma de mídia é muito importante. Se você não marca ali no CRM, de forma que a gente possa fazer essa integração de dados automatizada, a plataforma de compra de leads, que sejam o Meta Ads ou Google Ads, ela não vai saber que aquele lead que ela está mandando está ruim, então ela vai continuar pegando do mesmo potinho. Então imagina que ela tem vários potes, que são os públicos. Então ela vai ali naquele pote, pega e dá para ti. Se você não responde nada, ou seja, se você não tem um alinhamento claro entre marketing e vendas, o que acontece? A plataforma, ela vai continuar pegando daquele pote, achando que está abalando, achando que ela está entregando sucesso para ti. Para ela é muito importante que você tenha resultado, porque se tu tem resultado, tu vai continuar investindo e vai investir cada vez mais. Então, o mundo ideal para as plataformas de mídia é que você integre seu dado de maneira automatizada, que é o que a gente faz aqui. Só que ainda tem aquele fator humano, né? Se o vendedor não chega lá e marca, tipo, perdeu por conta disso, perdeu porque não tinha dinheiro, o motivo de loss, ele gera um dado qualitativo para a plataforma de mídia, é muito importante. Tipo assim, cara, não era perfil. Opa, se não era perfil, vou mudar o público. Ou então assim, cara, não comprou agora. Opa, se ele não comprou agora, não significa que ele não é qualificado. Eu vou tentar mais dentro desse público. Você percebe como para cada devolutiva, a gente tem uma estratégia, uma abordagem diferente dentro do veículo de mídia? Entendeu? Então, isso é muito importante, tá? E é assim, descendo agora para o que causa mais isso, né? O que causa mais esse dano, tá? Além dessa questão de integração, se marketing tá com um objetivo e vendas tá com outro. Acontece muito, tá? Já aconteceu da gente estar falando no marketing do produto A, só que a meta de vendas é do produto C. Sim. E aí, como é que a gente avisar, vai... Né? Não é que esquecer. De novo, o esqueceram de avisar é a falta de alinhamento. Aí a gente tá... O Igor lá ativou uma campanha de Cronos, mas eu queria vender Argo. Meu amigo, eu não vou vender Argo. Se eu tô promovendo, se eu tô gerando lead de Cronos... e tô tentando forçar um Argo, ou seja, tô querendo vender um produto A e tô tentando vender um C, não vai dar certo. Então, é crucial que a gente tenha momentos constantes de alinhamento. Uma das coisas legais na nossa metodologia de atendimento aos nossos clientes são os checkpoints semanais. Então, semana a semana, a gente está junto com o cliente, olhando para o resultado, entendendo o que está acontecendo, tanto do ponto de vista operacional nosso, quanto do ponto de vista operacional dele, e entendendo se as métricas e os indicadores elas estão caminhando para aquele objetivo maior que a gente definiu lá no início. Entendeu? Então é crítico, cara. Desalinhamento, a minha resposta continua a mesma. Se não tiver alinhamento, não tem venda. Muito importante isso, gostei, Rodrigo. E quando a gente pensa agora em ferramentas e estratégias para alinhamentos, a gente pensa automaticamente em CRM, certo? E plataformas de automação de marketing. Igor, para você que está ali, né, junto com a equipe aqui de marketing, desenvolvendo estratégias, trabalhando, pensando da melhor forma possível para alcançar assertivamente esse público que o Rodrigo bem colocou aqui, né, do cliente, aquele público de fato que quer aquele produto. Então, quais as ferramentas e tecnologias que podem auxiliar nesse processo de alinhamento? Sim, Renata, tem várias plataformas legais para a gente falar aqui, mas eu vou falar sobre algumas principais, tá? Eu acredito que a principal de todas aqui que a gente está falando de leads é o CRM, que é a gestão, onde você vai fazer ali a gestão das pessoas que estão entrando em contato com você e a gestão dos seus clientes, para quem ainda não sabe. CRM é basicamente isso. E aí tem também as outras ferramentas que a gente precisa bastante, uma que eu gosto também bastante, que é o Google Look Studio, que era o antigo Google Data Studio. Ele é uma ferramenta onde você pode analisar com precisão o seu público ali, a quantidade de leads que está chegando, a quantidade de negociações em andamento, a quantidade de leads convertidos. Então, você consegue ter uma clareza
abundante ali dentro dessa ferramenta. Porque Você agrupa todos os dados num lugar só. Sim, né? você consegue agrupar tudo só em uma tela ali, ou só em um lugar só, como o Rodrigo falou, porque às vezes você não toma decisões porque não está com clareza o suficiente. E isso é um principal dor que eu enxergo hoje em dia em muitos empresários, em muitas empresas. Como o Rodrigo falou, às vezes o empresário está pensando 1000 coisas, mas ele não está focado naquilo, até porque eu entendo também o lado dele. Tem tanta coisa, né, Rodrigo, que o empresário faz e ainda tem que estar caçando dados, caçando ali, ver quantos leads foram negociados. Isso daí, se ele tivesse tudo na palma da mão ali em um dashboard, seria essencial. E também a gente usa o Make, que falando um pouco mais de automação, né, que são automações de disparo, por exemplo. Um lead acabou de converter aqui, acabou de chegar um lead no meu formulário, preencheu, automaticamente eu já mando uma mensagem de boas-vindas para ele, sem necessariamente ter uma pessoa mandando essa mensagem. Isso daí é uma plataforma de automação que se chama Make e ela faz essa abordagem. Acaba integrando uma plataforma na outra. É uma né? integração, exatamente. Até estabelecer esse relacionamento com o cliente, né? E, Rodrigo, como é que essas plataformas de automação aqui que o Igor trouxe aqui pra gente pode facilitar a comunicação e a coordenação entre esses dois times que a gente está conversando aqui, de vendas e marketing? Como é que eles ajudam esse povo que está aí na frente de batalha para conseguir vendas? Cara, eu gosto muito do caso de uso que o Igor traz aqui do CRM. Eu acho que, assim, CRM não é só software, tá? CRM é a forma que você... é a gestão do relacionamento com o teu cliente. Meu irmão, tu pode fazer... Outro dia eu atendi um cliente, cara, super organizado, mas que o CRM dele era no Trello. Eu falei, amigo, pela misericórdia, como é que você consegue fazer e tal? E era uma dor dele, porque ele acabava perdendo alguns follow-ups, porque a estrutura do sistema não era para aquilo, então ele acabava perdendo vários follow-ups, ele não tinha dificuldade de identificar o canal de origem, tudo o que você ter um software especializado acaba resolvendo. Então, assim, só que tu pode ter 10 softwares, 20, 30, pode ter todos os softwares. Como eu já vi empresas sair assinando software adoidado, achando que a ferramenta ia resolver a falta de processo, mas não resolve. O que vai resolver esse desalinhamento é você ter um processo claro, um SLA, que é um Service Level Agreement, ou seja, um acordo por nível de serviço bem definido e que tenha disciplina de cumprir esse acordo. Ou seja, quais são os atributos que marketing tem quando ele vai entregar um MQL, ou seja, um lead qualificado pelo marketing? Precisa estar escrito isso, precisa ser um acordo. Eu gosto de brincar que a gente tem que sacramentar esse SLA e assinar ele, assim, para você dizer, cara, que essa é a nossa regra do jogo. Então, isso aqui a gente precisa respeitar. Então, quando o marketing vai entregar o lead, ele precisa estar dentro do ICP, ele precisa ter o perfil que a gente define ideal para vendas. E a mesma coisa vendas, cara. Quando que esse lead é um SQL, ou seja, um lead qualificado por vendas? Será? Porque existe uma perda entre o MQL e o SQL, isso é natural. Às vezes o cliente desiste, às vezes ele não está no momento, às vezes ele vai... Às vezes errou, não era um MQL de fato. Quem vai dizer isso? É vendas, ali na etapa de pré-qualificação. Então, assim, um software, ele pega essa conversa toda que a gente está falando aqui e ele vai juntar os dados. Tanto para uma plataforma de mídia, quanto para uns dashboards que o Igor, dentro da nossa agência, acaba sendo o cara que junta toda essa bagunça e coloca isso dentro de um dashboard único, né? E usando todas essas ferramentas que ele acabou trazendo aqui, e isso dá uma clareza, né? Eu falo bastante que de nada adianta você ter uma tonelada de dados se nenhum deles é acionável. O que eu quero dizer com isso? Cara, você tem que olhar para um número, para um relatório, para um dashboard, seja lá o que for, e você tem que conseguir tomar uma decisão. Porque métricas a gente tem milhares. Tem métrica de quanto tempo o suor cai da tua cabeça. Dá para você medir isso, dá para você metrificar, mas isso vai fazer você tomar alguma ação, alguma decisão? Isso vai fazer com que você tome uma decisão para chegar mais perto de um objetivo ou alcançar a meta de algum indicador? É necessário ter essa clareza na hora da gente olhar para isso. E o alinhamento é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Cara, se você não estiver medindo a questão de um MQL, de um SQL, um tempo do ciclo de vendas, ou quanto tempo esse cara está dentro do funil do marketing até chegar no funil de vendas, né? E aí,
Cara, na mão é dureza de vender. Você não vai. Por mais boa vontade que você tenha, é muito difícil. Cara, eu vou te dizer assim, o nosso ciclo de venda da digital, vou dar um exemplo. O cara, às vezes, passa 90 dias até comprar. Do primeiro contato até ele assinar o contrato, passam-se, às vezes, 90 dias. Imagina se eu tiver que mapear na mão que eu tenho que falar com esse cara, que eu tenho que mandar tal coisa, que eu tenho que fazer tal coisa. Então, se você não tiver uma ferramenta, desde que traga o cara, desde o marketing até vendas, até a venda, né, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, ferramentas como CRM, software de automação de marketing, que no nosso caso a gente acaba usando toda a suíte do RD Station, né, tanto para o RD Marketing quanto para o RD CRM, que acabam tendo uma integração muito legal entre os dois. Imagina que dentro de marketing, para o cara se tornar um MQL, ele precisa ter algumas características. A gente não falou disso ainda há pouco? Sim. Então, como é que eu vou saber se o cara tem? Né? Aí o Igor vai lá e faz um anúncio com perguntas qualificadoras. Então, quando aquele lead entra, ele vai ter tipo como se fosse um filtro ali. Ele entrou, mas ele respondeu todas as perguntas que eram necessárias para que as respostas dele, né, foram as respostas que qualificam ele para ir para venda. Se sim, joga para venda, e se não, não joga. Esse se sim, se não, ele é feito de maneira automatizada por um software de automação de marketing, entendeu? Então, tudo isso você consegue colocar processos para otimizar, acelerar e escalar a qualificação do lead, o envio, a nutrição, todas as etapas dentro de um funil que você precisa fazer para que a venda aconteça de maneira mais acelerada. Rodrigo, pegando esse gancho que você acabou de colocar, enquanto você falava, me remetia aqui certas situações. Me assusta muito líderes de vendas que desconhecem ferramentas de marketing. Eu fico muito chocada, por exemplo, existem gestores de vendas, né, que estão ali na frente de batalha junto com o seu time comercial, que não sabe como certas ferramentas funcionam. Por exemplo, tantas essas que vocês citaram aqui nesse momento, e quando a gente vai falar de um CRM, que é algo básico, né, essencial, e tem muito gestor, né, de times de vendas que ainda usa planilhas. Eu acho isso, assim, surreal, porque de acordo com que o marketing, ele foi, assim, avançando pro digital, ele foi também fazendo uma escala maior em termos de recursos de ferramentas que a gente tem. Então, quando a gente chega assim com um gestor de vendas, olha, você já usa tal ferramenta? Ele, eu não conheço, eu desconheço, realmente não sei. E aí, eu quero chegar aqui nessa parte da personalização e a experiência do cliente. Igor, você que está ali recebendo todos os conteúdos que vão impactar esses clientes, e a gente chega aqui na mensagem principal, que é essa importância da unificação entre os dois times para impactar esse cliente diretamente. Então, na tua visão, como é que essa mensagem que chega até o cliente, ele vai impactar em termos de ofertas, por exemplo? Às vezes você recebe ali um card que a copy não faz muito sentido para aquilo que você vai desenvolver, daquilo que você traçou uma estratégia lá atrás. Então, assim, na tua visão, como é que você faz para que isso não aconteça? Não chegue uma mensagem errada, uma oferta que não faz sentido. Então, é justamente isso. Como é que esse alinhamento entre esses dois setores aí funciona? Olha, Renata, então acho que o principal ponto aqui é a gente acontecer também, né, ter reuniões frequentemente, ter esse diálogo entre as duas partes, porque às vezes isso só acontece, esse tipo de erro pode até acontecer uma vez, mas se acontecer frequentemente é porque tem algum erro ali na comunicação, algum gargalo na parte da comunicação do marketing com a comunicação da própria empresa ali em si. Então, assim, você tem que fazer reuniões frequentemente, ali, reunir com o time, com os dois times. É o que a gente faz aqui no digital. Todo dia, inclusive, temos uma reunião, logo quando chegamos aqui, que se chama reunião de pauta, que é para a gente comunicar ali o que tem cada um para fazer, para justamente não acontecer esse gargalo, né, de você estar fazendo uma coisa que é totalmente aquilo que é o contrário do que
teria que ser feito. Então, acho que a parte fundamental é ter reuniões ali quinzenais, talvez semanais, dependendo da agenda de ambas as equipes, mas dentro de uma empresa é essencial essa comunicação. Aí eu jogo agora para o Rodrigo e pergunto, Rodrigo, como é que esse alinhamento que o Igor colocou aqui garante que a mensagem e a experiência do cliente seja coerente em todas as etapas da jornada? O maior desafio, cara, não é do lado de cá da cerca, puxando a sardinha, tipo, entre marketing e vendas. O maior desafio é você entender que a cerca não tem só dois lados. Ela tem a venda, ela tem o marketing e ela tem ali, às vezes, o fornecedor do marketing que... Imagina o telefone sem fio, amigo. Ele passa do cliente que falou uma coisa, o vendedor entendeu outra, que falou pro cara do marketing outra, que chegou pro cara da agência outra. Então, a jornada desse troço é muito complicada. Como é que você garante que você está sendo coerente nas suas campanhas? Você precisa ir lá no cliente e investigar, que é aquilo que a gente chama do GPS estratégico aqui, o nosso famoso setup, onde a gente vai entender qual que é o ICP do cara, qual que é a persona dele, a persona por produto, muitas vezes, o ICP por produto ou serviço, porque acaba que você tem particularidades dentro de um mesmo cliente. Então, com essas ferramentas, a gente pode fazer um cara crachar. Peraí, esse copy aqui, deixa eu olhar. Não, pô, tu tá falando azul, mas aqui tá dizendo que o cliente gosta de preto. Troca, bota preto. Então, essa é uma ferramenta de alinhamento. É um documento que, no final do dia, ele está alinhando, ele está conectando as informações coletadas com o time de vendas, validadas por marketing, e eles vão fazer com que a gente consiga entregar cada vez mais resultado dentro desse contexto de copies versus, ou seja, coerência dentro da jornada. Entendeu? Você só consegue ser coerente na jornada se você souber para quem você está falando. Ponto 1. Ponto 2, se você ter clareza sobre o que você está falando. Um grande desafio que a gente tem é que grande parte das empresas não tem clareza sobre suas ofertas. E aí eu não estou falando do valor de preço, tá? Eu estou falando sobre como é que vende o produto tal. Quais são os atributos, quais são os benefícios. Como é que eu quebro as objeções que as pessoas têm versus aquele produto. Como é que eu construo isso usando mensagens, usando argumentos de venda e todo mundo usando a mesma característica? Porque imagina que, vamos pegar o caso de concessionária. Eu estou aqui falando, olha, carro Argo, grande espaço interno. Só que quando chega lá, o cara fala, cara, o Argo não é bom para quem quer espaço interno, ele é bom mesmo para a economia de gasolina. Oi? Meu Deus. Acontece todo dia, com vários produtos, com várias coisas, né? No nosso caso, a gente não deixa isso acontecer porque a gente alinha, né? Amém. Mas eu tô falando assim, acontece o tempo todo. Se você for parar para pensar, se você analisar as comunicações, às vezes, das empresas, o cara fala uma coisa e acontece outra dentro da empresa dele. É crucial que haja esse alinhamento, né? Das diversas formas. Reuniões, como o Igor falou, cara, é essencial. Você precisa ter reunião. E reunião com um propósito definido. Sim. Vou te dar um exemplo. A gente tem reuniões aqui, tanto de pauta, mas a gente também tem reuniões para discutir estratégica por cada detalhe. Se a gente entendeu que indicador X está abaixo do que deveria, a gente vai fazer um momento só sobre aquilo, onde a gente vai gerar insights sobre aquele indicador para trazer ações táticas para resolver aquilo e corrigir o curso do caminho. O mais importante de tudo isso é frisar, que eu acho que o grande tema nosso. Se desalinhar, não vende. Já era, né? E aí, assim, às vezes você vai perceber muito na frente. Porque marketing acaba fazendo coisas bonitinhas, vendas acaba vendendo na raça, e você acaba deixando uma pilha de dinheiro na mesa por conta de um detalhe simples, que é comunicação. Pode parecer, talvez seja uma das habilidades mais difíceis que o ser humano precisa desenvolver, não só do ponto de vista corporativo e profissional, mas pessoalmente também. Fatalmente a gente passa falando coisas que a gente é mal interpretado, e a gente acaba não se preocupando muito com isso. Isso que é crítico, né? Para o pessoal nem tanto, mas, cara, numa comunicação corporativa onde uma empresa fala com o consumidor,
se ela for mal interpretada, pode ser o elemento que falta para quebrar. Porque se ela não consegue explicar o que ela faz, o que ela vende, por que ela é boa, por que o cara deveria comprar agora, e aí? O que a gente faz com isso? Entendeu? Então, é importante cada vez mais a gente ter ferramentas de alinhamento para garantir que com esse alinhamento a gente tenha ferramentas para conseguir trabalhar. Tanto o time de vendas, quanto a pessoa de marketing que vai entender todos esses dados, quanto um fornecedor, uma assessoria, uma agência como a gente, entendeu? Que vai produzir insumos para a estratégia definida por esse time, entendeu? Então, é muito importante essa questão do alinhamento, tá? Certo, Rodrigo. E aí a gente chega aqui na parte de métricas, né? E de KPIs ou KPIs. Na minha época de vendas, o pessoal falava muito KPIs, mas também KPIs. Correto? É isso mesmo, Rodrigo? KPIs, isso. KPIs, né? Para avaliar o alinhamento. No teu caso, Igor, que você tem muito essa questão da definição e métricas conjuntas, porque você está ali, né, trabalhando com as plataformas de anúncios e você está ali todo o tempo tendo que mensurar aquele resultado para levar ele para o teu time de marketing para entender se vocês estão chegando no lugar, né, no objetivo que vocês querem chegar. Então, quais são essas métricas e quais são esses KPIs que devem ser utilizados para avaliar o alinhamento entre o marketing e a venda? Olha, eu acho que o principal ponto de onde a gente deve olhar aí é nas vendas, né? Se não estiver gerando venda ali, como o Rodrigo fala, é porque não está alinhado. É quase que óbvio, né? Mas... Cara, o óbvio sempre... Okay. Quanto mais óbvio é sempre a resposta certa. Cara, quando é simples, é a resposta certa. Não tem o que falar. Ok, mas até a gente chegar no óbvio. Certo. Diz pra mim quais são essas métricas. Falar um pouquinho antes de a gente chegar lá. Como que eu costumo fazer para analisar isso a fundo? Eu monto ali um Lux Data Studio, né, que a gente falou ali, aquela ferramenta para ter clareza, e aí eu pego todos os dados ali das plataformas de anúncio, junto tudo ali, quantos leads foram gerados, valor, custo, e etc. E aí eu vou vendo também as etapas do CRM. Puxo também os dados do CRM ali para saber quantos leads chegaram no CRM, quantas negociações em andamento, quantos follow-ups foram feitos ali e, por último, eu analiso as vendas. Então, assim, a partir daí, são as etapas. Quando você encontra um gargalo, no caso aí, se as plataformas de anúncios estão gerando bastante leads ali, está tendo bastante negociações e talvez ali a coluna de follow-up esteja baixa, a gente já encontra aí um gargalo onde seria o principal responsável a própria empresa, né? Ali a parte da empresa que não está fazendo a parte do follow-up que deveria ser feito. E aí, consequentemente, isso atinge vendas, né? Acho que esse é um dos principais pontos para a gente analisar. Perfeito. E, Rodrigo, como é que a gente define essas metas conjuntas que incentivam a colaboração entre essa responsabilidade compartilhada que o time de vendas e de marketing deve ter? Então, assim, como é que a gente chega ali com eles e fala, gente, é o seguinte, a gente precisa atingir essa meta. Como é que é essa conversa com esses times? É importante a gente definir. Meta é uma coisa, objetivo é outra, métrica é outra. Isso acaba ficando uma nuvem cinza dentro da cabeça das pessoas e acaba prejudicando quando você fala isso. Meta. Qual é a meta? Quero vender mais. Ok. Mais quanto? Mais quando? E mais como? Se você fizer essas 3 perguntas, você já vai... Meu Deus do céu, não sei. Entendeu? Eu quero vender 30% a mais dentro de 3 meses sem dar desconto. Opa! É uma meta smart, é uma meta clara, objetiva. Tá, beleza. Esse aqui não é uma meta, é um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Vender 30% a mais sem dar desconto. Entendeu? Em até 3 meses. Como é que eu vou fazer para chegar aqui? Aí a gente vai olhar para métricas. Porque esse é o resultado. Qual que é o esforço que eu preciso fazer para chegar aqui? Bom, se a gente analisar o funil, eu vou entender. Aí você vai desconstruindo todos os dados, toda a história de vendas da empresa, para entender quais são os números, as métricas que você precisa acompanhar para garantir que aquele resultado aconteça. Então, vou dar um exemplo. Cara, eu preciso mostrar a minha empresa para 100 mil pessoas, para ter 1000 leads, para conseguir ter 10 vendas.
10 vendas é 30%? Não, eu preciso vender 3 vezes mais do que isso. Então, peraí, então eu tenho que mostrar a minha empresa para 300 mil pessoas, que vão gerar 3 mil leads, que vão gerar 300 vendas, e aí sim eu vou conseguir chegar no resultado. Você percebe como eu tive 4 métricas ao longo do caminho que eu tenho que olhar? Acaba que vendas vai olhar para quantidade de lead versus venda. Mas marketing vai olhar para um outro pedaço do funil. Só que no final do dia, todo mundo vai olhar do início para o fim. Qual que é o resultado que todo mundo olha? Ou seja, a meta compartilhada. É o grande objetivo de você. Qual que é o objetivo que você quer aqui? Cara, eu quero vender 30% mais em até 3 meses sem precisar dar desconto. Esse sem precisar dar desconto, ele meio que muda todo o jogo. Porque eu vou precisar escolher melhor o lead que eu vou trazer. Então, aí eu já trago uma outra métrica que podia ser usada nesse caso em questão, que é, cara, qualidade do lead. Qual é o índice? Quantos % eu tenho de fit com os leads que eu recebo? Sara, quantos MQLs, né, que a gente falou aqui no início, quanto dos MQLs está sendo realmente qualificado? Ah, cara, minha taxa de assertividade do MQL está 90%. Pô, show de bola. Quer dizer que marketing está acertando. Não, mas aí vendas validou que os MQLs só 30% de fato são qualificados. Então, opa, a gente tem um problema aqui. Aí a gente precisa, né, o Igor trouxe muito bem, que é o gargalo. A gente tem um gargalo. Cara, como é que eu faço para resolver esse gargalo? Se você não mapeia essas pequenas passadas de uma etapa para outra, como é que você vai identificar os gargalos? Como é que você vai saber o que você precisa melhorar para você conseguir chegar naquele objetivo, né? Então, é importante a gente ter isso tudo bem organizado. Eu gosto que você já coloca ali a resposta sobre como indicar a melhoria dentro dessas métricas, né? Então, partindo aqui para análise de dados e para relatórios, que é onde a gente tem essa visão daquilo que você explanou aqui. Igor, você que no início colocou aqui que trabalha com dashes, enfim, relatórios. Então, como é que a análise de dados e a criação de relatórios compartilhados entre os dois times podem ajudar a identificar esses gargalos que você bem pontuou e essas oportunidades de alinhamento, de melhoria em si? Sim, foi muito parecido com aquilo que eu acabei de falar também, Sim. né? Sobre ali ter a clareza dos dados. Automaticamente, quando você tem isso, você consegue tomar decisões baseadas e provavelmente também bastante assertivas, porque você consegue enxergar de maneira clara onde você está errando e automaticamente alinhar a comunicação para isso ser resolvido. No caso do alinhamento ali dos relatórios, né, para a gente identificar gargalos e oportunidades, a gente costuma também olhar uma outra métrica bastante importante, que é a métrica das taxas. As taxas entre as etapas. Certo. Por exemplo, a gente tem ali um número de acessos ao nosso site e o número de leads convertidos. Aí a gente vai ter a taxa de conversão do nosso site, saber se o nosso site está atrativo na visão do lead ou não. Isso daí é importante porque automaticamente, se a tua taxa de conversão do site é baixa, significa que os leads estão entrando ali, estão vendo aquele conteúdo, estão vendo a tua homepage e não estão gostando, simplesmente estão abandonando ali a jornada, estão saindo, entraram e saíram. Então, assim, a partir do momento que você identifica esse gargalo, você consegue fazer alterações ali dentro de toda a estruturação do site, e isso daí tende, no final, te dar uma alta taxa de conversão, que é o que a gente quer, né? Que é a oportunidade que todo mundo quer aqui. Perfeito. E, Rodrigo, quando a gente pensa aqui em desafios, né? A resistência em que alguns times têm a mudanças, por exemplo. Entrou ali um coordenador geral que vai trabalhar ali com os dois times. Eu acredito que é uma função, né, que possa ali auxiliar os dois times, entre marketing e vendas, né? Então, como é que promove uma cultura de comunicação transparente e confiança, que é algo muito importante, entre marketing e vendas? Como é que faz isso? Cara, acredito que isso seja até um desafio comum para mim, porque eu sou um gestor de receita aqui na Digital, né? Eu cuido tanto do produto e do marketing, quanto do time de vendas. Então, é um desafio grande, porque são duas áreas que se antagonizam desde que mundo é mundo.
né? Desde que se inventou marketing, que venda já veio desde quando começasse a trocar a pedra uma pela outra. Mas qual que é o desafio? Primeiro, vocês têm que colocar as pessoas, tipo assim, uma coisa que eu faço é, cara, a gente tem que respirar a mesma meta. A gente precisa respirar o mesmo objetivo, que é as métricas em si, as metas por cada etapa, elas não têm como ser muito parecidas, porque cada um fica responsável por um pedaço da história. Mas, para que a gente coma o bolo, todo mundo tem que vir com os ingredientes. Então, o grande desafio que você tem, e a gente volta para a palavrazinha-chave, que é o alinhamento. Como é que você faz um alinhamento? Cara, você precisa ter clareza, você precisa estabelecer regras de jogo, você precisa ter monitoramento constante, entendeu? Ó, passo 1, defina regras. Passo 2, monitore constantemente o cumprimento das regras e o andamento da estratégia. Passo 3, tenha um momento de tomada de decisão. Cara, Rodrigo, o que é isso? Cara, não adianta nada você fazer 1000 relatórios, você ter 1000 dados, se você não tem nenhuma informação acionável. E, cara, informações acionáveis, elas podem ser as mais diversas. Você pode extrair informação acionável de tudo quanto é coisa. Às vezes de uma observação do teu cliente, às vezes de um insight, um comentário, uma pesquisa de satisfação. É algo que dá muita informação acionável. Por exemplo, se tu recebe uma pesquisa de satisfação, 10 pessoas começam a reclamar que demora muito para chegar o produto na casa delas. Claramente você tem um problema de logística. Então, qual que é a informação acionável? Cara, falar com o professor de logística e verificar o que está acontecendo aqui. Então, esse exercício de você identificar melhorias, e perceba que quando eu falo do problema de logística, ele é proposital, porque a gente acha que marketing só vai falar do comercial, vendas só vai falar da entrega, mas não. Tudo isso impacta a logística, impacta a venda, a distribuição do produto impacta a venda, o tempo de entrega do serviço impacta a venda, a qualidade impacta a venda e impacta marketing. Porque o cara vai reclamar lá e marketing vai receber a reclamação. O cara não vai conseguir vender, ou seja, essa construção de alinhamento, ela é feita com esses detalhes, quando você começa a olhar para isso, que é a dor em comum. Uhum. O que o marketing e vendas tem em comum? O cliente. Então, se a gente começa a pensar muito no cliente, se a gente começa a olhar mais para o cliente, a clareza entre marketing e vendas, ela vai ser muito alta. E aí, quando você tem isso, passa a ser um time só, não dois. Isso é bem legal, né? Você poder unificar os dois mediante o propósito maior, que é vender. E, Igor, você que lida com a utilização dos dados do cliente para você conseguir monitorar, entender melhor quais são os públicos que você tem que alcançar. Então, como é que você trabalha com isso? Quais são as considerações éticas ao coletar e utilizar dados do cliente para personalizar a experiência? Porque ali você consegue ter uma visão geral dentro da plataforma, né? Tanto do Google como do Meta. Então, como é que vai funcionar isso? Não, a coleta de dados, ela é feita muito através de eventos e através de cookies de terceiros. Certo. Sabe quando você entra no site, tem aquele bannerzinho para você aceitar lá os... E passe aceite seus todos dados para mim. Eu tenho até... Desculpa, Igor, eu tenho até uma curiosidade, porque tem muitas empresas que não entendem que quando a pessoa não aceita, a pessoa vai entrar como desconhecido, certo? Na plataforma. É isso mesmo? Você não entra como ela nada. Que impede o você teu não remarketing. traqueia, né? Isso. Você não traqueia. Ok. Tá. Sabe quando a gente entra na Amazon ali, vê um Sim. produto, ou então adiciona no carrinho e depois começa a aparecer mais anúncios da Amazon ali te perseguindo em tudo que é lugar com os mesmos produtos parecidos? Então, isso daí foi porque você aceitou ali a base de comunicação legal e automaticamente ela começou a fazer remarketing com aquilo com teus cookies que tu deixou naquele site. Então, assim, se você não aceita, você meio que perde o remarketing. Às vezes tem um cupom de oferta ali especial, que tem muitas empresas que dão cupons, né? Para quem não finaliza a compra. Então, assim, cuidado quando você não for aceitar ali uma base de comunicação que você pode perder uma oferta. Do ponto de vista até do empresário, eu acho que é importante falar sobre a questão ética dos dados, que com a LGPD muita coisa mudou, mas nem tanto. Né? Acho que quando o Igor traz o botãozinho ali de aceitar, a gente está falando de uma premissa clara, né? Cara, vou aceitar porque meio que a pessoa subtende-se que se eu não aceitar, eu não vou ter a experiência completa. Mas além disso,
Se a gente for trouxer vendas para a jogada, que é, cara, quando o lead entra, o que ele está aceitando? Aí eu preciso marcar lá no meu formulário que ele vai receber uma ligação de vendas, porque se eu não faço isso, eu estou passível de punição pela LGPD. Certo. Se eu pego uma lista fria e indefinidamente começo a fazer inúmeras tentativas de venda para aquele cara de forma agressiva, você vai estar ali passível de uma sanção penal ali por conta da LGPD. Fora isso, tem a questão do tratamento dessa informação. Como o Igor trouxe bem, como são cookies de terceiro, e a gente tem, às vezes, tem até os nossos, por exemplo, como a gente usa a plataforma de automação, a gente também agrupa dados de traqueamento, ou seja, quais foram as páginas que você passou dentro do meu site. A gente tem como saber isso. Uma coisa muito legal é que a gente tem uma automação que quando um lead que está com vendas, ele entra numa página de vendas da digital, o vendedor recebe uma mensagem na mesma hora para avisar para ele que o cliente está lá procurando informação de venda de novo. Ou seja, 5 minutos depois o cara pode ligar. Vejam como o uso do dado ele é importante. E aí é mais importante entender que quando você manipula os dados é sempre de um para muitos, de muitos para muitos, né? Nem de um. É de uma característica comum para muitos outros. Você não trata o dado de 1 para 1, que é como se eu fosse, cara, eu vou saber aqui da Renata. Você não sabe, você sabe das características comuns que a Renata tem versus aquele bolo de pessoas. Então, isso a LGPD permite que você trabalhe. Então, é importante frisar isso na hora que você for fazer ali a captação dos leads e tudo mais, você tem que ter sempre essa questão legal ali marcada para poder não ter nenhum problema. E falar sobre isso é justamente a gente trazer aqui uma das estratégias, né, que o time de marketing utiliza para captar vendas. Então, tem muita gente, mas o que tem a ver análise de dados com vendas? A gente tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Porque é comportamento, é entender como funciona. Então, eu acho que, na minha visão, que já trabalhou lá com vendas há um bom tempo atrás, e agora trabalha com marketing, é justamente a gente ver esse contraponto, né? Porque, como eu bem coloquei aqui logo no meio aqui do podcast, é que muitas pessoas que trabalham com vendas não têm noção das ferramentas, dos recursos que o marketing tem ali para captar, e uma delas é a análise de dados. Hoje, dados comanda tudo, né? Praticamente, porque a gente consegue mensurar, entender, enfim. Mas eu quero aqui, para encerrar, na visão de vocês aqui, quais são as primeiras ações que uma empresa ela pode tomar para começar a alinhar suas equipes de marketing e venda? Esse aí eu vou... Esse daqui eu vou de novo para o que eu e o Rodrigo falamos aqui, que é o óbvio, o curto e o óbvio, que é a comunicação. E, em segundo lugar, aplicar tudo que a gente falou aqui nesse podcast. Verdade. Tá. Eu vou tentar traduzir isso em passos, né? Porque tudo que a gente falamos 1 hora, o cara vai sair daqui meio tonto, sem saber o que fazer. Vamos tentar organizar esse pensamento. Sim. Certo. Cara, primeiro de tudo, saiba para onde você quer ir. Então, cara, define qual é o objetivo. Não o objetivo que você quer agora, mas, cara, para onde que a tua empresa tá indo? Vamos lá, cara. Quanto você quer vender no ano? Quanto você quer vender no trimestre? Quanto você quer vender no semestre? Você precisa ter esse big number bem desenhado na tua cabeça, porque senão você não consegue desconstruir quais são as ações necessárias. Então, pronto. Saiba para onde você quer ir. Defina quais são as etapas necessárias para você chegar aonde você quer ir. Ou seja, liga o GPS, sabe qual é o caminho que você tem que pegar, irmão. Senão você vai se perder, vai desperdiçar gasolina, seja dinheiro, entendeu? E você vai começar a se frustrar. Beleza, quais são os checkpoints importantes ao longo do caminho? Ou seja, primeiro você define para onde você quer ir, depois você define a rota, ou seja, como que você vai chegar lá, partindo em várias etapas, o que é necessário. E aí depois você vai entender quais são os checkpoints, né? Em que momento você para verificar isso? Aí você precisa definir, que aí aqui são os indicadores e as métricas que você tem que definir e acompanhar para que você chegue naquele grande objetivo que é o destino final, entendeu? Beleza, aí eu fiz isso, agora eu estou pronto para começar a fazer uma comunicação como o Igor falou, ou seja, defina rito e ritual. Isso é muito importante, né? Hoje a gente tem os nossos rituais, são as reuniões, são aquelas coisas que a gente sempre fala. Qual que é o rito? Como é que você passa isso?
Cara, como é que vai um lead para o outro? Como é que esse handoff? Quais são as informações? Você precisa definir a regra do jogo. Então, eu faria, cara, dentro de 5 passos, esse quarto deveria ser definir a regra do jogo, e 5 volte para tudo e, tipo assim, constantemente você precisa ter verificação disso. Não adianta escrever SLA num papel, não adianta saber quais são as etapas que você faz, não adianta você saber qual que é o objetivo se você constantemente não volta lá para entender se você está chegando ou não e tomar decisões, olhar para isso e tomar uma decisão. Ou seja, esse dado que você está olhando na verificação, ele precisa ser acionável, né? Então você precisa sair, cara, de uma reunião dessa de verificação com uma listinha de tarefas. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso melhorar isso, e dali você já ter uma data de execução e conseguir sair. Então, com esses 5 passos, você vai conseguir melhorar essa questão desse engajamento entre marketing e vendas, e a partir disso tenho a clareza que você vai conseguir vender muito mais. Perfeito, Rodrigo, adorei. E é sempre bom conversar com vocês, porque a gente consegue aqui aprender muito, né? Eu, particularmente, tenho aprendido várias coisas aqui com vocês. Sempre é um prazer. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, Igor, pela participação de vocês. E você que está aí, que curtiu esse Papo Digital aqui, segue a gente no podcast, se inscreva no canal da Digital Comunicação para acompanhar todos os episódios aqui do podcast. E também eu quero te convidar a acessar o nosso site, para você que precisa de um diagnóstico completo referente a marketing e vendas. A Digital Comunicação é a solução perfeita para você. Então, por favor, vá lá, pesquise, dê uma olhada, uma verificada, veja aonde você está precisando de auxílio, porque a gente vai ter todo o prazer no mundo de sentar e conversar com você. Não é não, Rodrigo? Positivo. Perfeito. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.